Parece que o Haddad fez uma revelação aí sobre quando ele teve uma conversa com o presidente Lula e a gente vai ver agora. Várias entrevistas suas, e eu até destaquei que eu queria tentar puxar de você se há uma meia-culpa a ser feita, principalmente no dia do anúncio ali. E é a primeira vez que eu ouvi você falar, houve uma falha de comunicação no governo? Não, eu já falei isso algumas vezes. Então, mas eu queria reviver aquele dia, até para quem não acompanhou, né? Para quem está no mercado financeiro, a gente até chamou de o Haddad Day, que foi o dia do tão esperado anúncio, e quando veio o anúncio, foi uma frustração de expectativa, porque acharam que só ia ter um anúncio do lado do corte, mas teve também a isenção os benefícios em geral, que acabou neutralizando. Misturando. Não, neutralizou não, foi pior. E aí o mercado teve a reação negativa que teve. Isso aqui, ele tá falando daquele dia que o mercado tava naquela ânsia do corte de gasto, né? Só que aí, quando o Haddad vai apresentar a solução que seria corte de gastos, ele bota aquela misturada lá de uma forma que meio que não foi um corte, foi uma realocação, né? Uma realocação, ele joga lá a proposta dele e diz, olha, a gente vai ter a isenção do imposto de renda e quem vai pagar são vocês. Aí a galera ficou muito brava, E vamos ver aí o que o Haddad vai dizer. Como foi pra você? Assim, naquele momento que foi feito tão esperado o anúncio e você viu a reação no mercado, o que você sentiu naquele momento ali? Como é que foi aquele dia? Olha, teve até matéria contando isso, eu não tenho nenhum problema em dizer, porque eu fui voto vencido, entende? Teve uma reunião ministerial, o presidente Lula abriu a discussão com outros ministros, me reservo aqui o direito de não expô-los, né? Mas eu fiquei isolado. Eu dizia, olha, isso não vai funcionar. Esse anúncio não pode ter uma natureza política, ela tem que ter uma natureza técnica. Nós estamos fazendo aqui uma correção técnica. Então, nós não deveríamos misturar o debate sobre o orçamento, que é uma coisa, de um projeto da importância da reforma do imposto de renda no mesmo dia. A gente explica o ajuste do orçamento e como não vai vigorar a isenção do imposto de renda em 2025, vai ficar para 2026, porque você tem que compensar, né? Não era só a isenção, era a isenção mais a compensação. A compensação não ia entrar em vigor em 2025, só em 2026. Então, era um projeto para 2026. Exato. Aí o que acontece? Isso daí foi consenso, inclusive dentro da esquerda. Assim, a esquerda normal, né? Tô falando aquela esquerda antipetista, não. Que era para ter falado por partes. Se você não ia colocar em vigor naquele ano, pra que vai falar? Aí falou, aí ficou aquele burburinho, ficou aquele zum, e dizer, eita, vai ser agora, vai ser assim, vai ser assado. Ficou aquela confusão. Então, assim, o Haddad, ele é visionário nesse sentido, né? Ele é muito mais de botar por partes, ele é muito mais de ficar abaixo. Só que o Lula acabou ouvindo os outros ministros, mas também veja só, né? O Lula tem um corpo técnico de ministros, fora os técnicos abaixo dos técnicos ministros, né? E eles têm voz. Então, se só você diz, olha, vai dar merda, e os outros dizem que não vai dar merda, meio que fica difícil. Aí vai só ouvir o Haddad, né? Aí teve que passar pela merda, pra depois ver, o Haddad tava certo. Então não havia razão para anunciar em 2024. A gente podia anunciar a reforma do orçamento em 2024 e o imposto de renda em 2025 para vigorar em 2026. E os ministros presentes, sem exceção, foram favoráveis ao anúncio conjunto. Além disso, depois da decisão tomada, eu ainda tive uma conversa reservada com o presidente dizendo, até o Gabriel Galípolo, que já era o presidente do BC, indicado, ainda não tinha tomado posse, participou a meu convite dessa reunião como uma espécie de recurso, de apelação, né? E eu falei, presidente, isso não vai funcionar. Isso vai trazer problemas para a gente administrar. Ele falou, pô, mas eu ouvi todos os ministros, a decisão está tomada. Eu ouvi todo mundo. Querendo dizer o seguinte, não é porque você foi voto vencido, entendeu? Se foi voto vencido, o governo tomou essa decisão, né? Então, eu mais ou menos expliquei para o presidente o que ia acontecer. Quando aconteceu, aconteceu.
Não foi surpresa para mim. Tá, entendeu? então, mas era isso, eu queria saber mesmo a sua sensação ali. Não, quando não você foi viu... surpresa para mim, porque eu antecipei o que ia acontecer, tem testemunha disso. Né? Eu antecipei o que ia acontecer, mas enfim, eram vários ministros numa reunião e a decisão foi tomada. Agora, eu penso que depois que nós tivemos o tempo necessário para explicar que o imposto de renda era neutro do ponto de vista fiscal, as coisas se acomodaram. Aliás, tem um relatório do FMI dizendo quase que explicitamente que a queda do dólar não teve a ver com o carry trade, teve a ver com a explicação da lei do imposto de renda. Fala, o juro não ajudou tanto quanto a explicação. A explicação é que trouxe o dólar para o patamar. E eu sabia que isso ia acontecer, e eu cheguei a anunciar que isso ia acontecer ao vivo na CNN. Aí o que acontece, né? Só que mesmo tendo... Aí ele tá falando porque ele tem que falar, né? Tem coisas que ele não fala, mas aí tipo a gente tá aqui... Eu, né? Tô apenas me colocando como um comunicador, vou falar. Mesmo tendo um impacto neutro do ponto de vista fiscal, o mercado não queria saber. Por quê? Porque ia pegar no bolso deles. Muita gente que não pagava imposto começou a pagar. Começou a pegar lá na fonte de renda deles. Por quê? O que é algo neutro do ponto de vista fiscal? É você fazer uma medida que não vai impactar o orçamento público. E foi o que aconteceu. Não teve efeito arrecadatório, né? Até vai arrecadar mais, porque o povo ele vai ter mais dinheiro, já está começando esse processo, ele vai ter mais dinheiro em mãos, ele vai gastar mais, e isso vai gerar um efeito rebote de arrecadar mais impostos. Mas não foi feito tipo uma elevação de alíquota de nada. Apenas colocou pessoas que não pagavam proporcionalmente aquele valor para pagar. Foi feito um remanejamento, uma realocação. Olha, essas pessoas aqui, elas não pagam mais. E para que elas não paguem mais, essa faixa de renda aqui, que proporcionalmente não paga, agora vai pagar. Então foi isso que aconteceu. Então por isso que ele diz, né, do ponto de vista fiscal, foi neutro. Não afetou o orçamento público, nem para mais nem para menos. Só que aí tem a pegadinha do bem, né, que com a grande sacada do Haddad e companhia, que não teve um efeito arrecadatório no que ele fez no momento, certo? Que isentar, não teve uma cobrança a mais do pessoal, como ele diz, do andar lá de cima, né? Teve uma cobrança que já era para ser feita. Tem gente que tem que pagar mais, inclusive. Você compreende? Aí, a partir do momento que isso começa a valer, mais dinheiro no bolso do povo, evidentemente, mais consumo, evidentemente, mais renda. Renda, no caso nacional, mais impostos. Eu falei, o dólar tá completamente fora do lugar. Assim que a gente explicar isso aí vai cair. Querendo dizer o seguinte, não compra dólar a 6,20, porque não é sustentável isso. E, de fato, o dólar hoje está 5, em torno de 5, né? Ministro, o senhor contando dessa reunião, acho que tem até fazer uma parte na minha abertura, né? Quando a gente fala avaliação do Ministério da Fazenda e da Gestão e do governo, da política econômica do governo Lula e a avaliação do ministro Fernando Haddad. Muita gente vê o senhor com mais simpatia do que vê ao governo como um todo, Isso, com certeza. porque entende muitas vezes que o senhor foi um voto vencido ou que tinha ali uma visão mais pragmática e técnica e vencido pela ala política do governo. Como que como que era essa relação ali? Como que era possível colocar a técnica à frente da política no ministério que é tão técnico? Boa pergunta. Olha, teve pouquíssimas ocasiões em que isso aconteceu, em que a Fazenda foi voto vencido. Pouquíssimas ocasiões. E com essa exceção, que na verdade não tinha como corrigir, porque foi um erro de anúncio. Nós corrigimos depois explicando, né? Mas tinha tido já um efeito. Sim. Mas, por exemplo, você citou aí o Vale Gás, que foi anunciado por uma engenharia financeira que tirava o Vale Gás do arcabouço fiscal. Depois de um tempo, a Fazenda venceu e fez o programa dentro do arcabouço fiscal. Porque eu convenci o presidente que não precisava mudar as regras do arcabouço fiscal para contemplar os programas que ele imaginava fazer. E fez. Então eu falei, presidente, nós fizemos uma conta no começo do governo que o arcabouço fiscal vai permitir para o senhor honrar suas promessas de campanha. O senhor vai honrar suas promessas de campanha. E vai honrar da maneira mais correta possível, que é respeitando
essas regras que foram pactuadas com o Congresso e trazendo. O Brasil cresceu o dobro do que crescia no período anterior, com menor desemprego, com a menor inflação acumulada em 4 anos, com um risco país que já está comportado hoje, já está num patamar de grau de investimento, subindo as notas de crédito do Brasil nas agências de risco. Pois é, cara, é porque assim, o Haddad enquanto técnico, um cara técnico do setor da economia, apesar de não ser economista, ele manja mais tecnicamente do que pessoas que são velhos de guerra aí na área. O Haddad é um excelente técnico, excelente. É uma pena que ele não tem, do ponto de vista, vamos dizer assim, eleitoral, tanto apelo carismático como o Lula, senão eu gostaria de ver o Haddad presidente da República, eu gostaria muito de ver, porque assim, eu queria ver qual seria o desempenho dele, quais seriam as decisões dele, do ponto de vista de todas as pastas, né? Gostaria muito de ver. E assim, né? Veja, o Haddad, quando ele desenhou o arcabouço fiscal, como ele mesmo disse, ele fez as contas e não vai dar. Ele fala isso desde o início. E deu. A galera entrou, a galera da esquerda, né? Assim, né? Que entrou em pânico foi a galera anticomunista. Anticomunista não, na verdade, antipetista, né? A galera anticomunista, ela é outra galera. A galera antipetista, que vocês sabem muito bem quem são, da parte comunista, né? Da parte web comunista. Esse pessoal entrou em pânico e começou a dizer que teve gente aí que disse que o PIB não ia crescer mais por causa do arcabouço fiscal. Ah, o PIB não vai crescer, vai gerar desemprego, vai gerar inflação, vai gerar isso, vai gerar aquilo. Não gerou, e a galera tá aqui, ó. A galera tá aqui, ó. Caladinha. E o PIB que não ia crescer e agora tá crescendo? Teve um analista de Twitter que disse que não ia crescer. Inclusive até desapareceu do Twitter, né? Recentemente. Não sei se se sentiu desmoralizado pelas previsões mocorongas dele. Ah não, você tá falando de quem? Um cara aí, uma galera aí. Não é assim que o pessoal faz? Uma galera aí. Aí o pessoal ficou nessa, cara. Vai faltar dinheiro pra educação, não faltou. Vai faltar dinheiro pra isso, não faltou. Vai faltar dinheiro pra aquilo, não faltou. Tudo dentro do orçamento. Tá tudo dentro, sabe? Fora que algumas coisas ficaram fora, como por exemplo, tudo que é relacionado ao BNDES não tá dentro do orçamento do arcabouço. Por quê? Por que não tá dentro do arcabouço? Porque o dinheiro que tá no BNDES não é orçamento. Não é orçamento. Aí tá fora do arcabouço, porque o arcabouço tem a ver com orçamento, pô. Aí a NIB, que usa tudo do BNDES, tá fora do orçamento. Aí a galera desconsiderou o investimento da Nova Indústria Brasil, que junto do BNDES começou a injetar dinheiro na economia, inclusive os desembolsos do BNDES superou, né, os desembolsos que até um tempo atrás vinha sendo mais no agro. Então isso tudo foi avançando. O PAC que ficou fora. E isso tudo fez com que a economia crescesse, gerando mais emprego. Então assim, eu gostaria, infelizmente, eu não vejo assim, a não ser que dê uma reviravolta no futuro e o Lula consiga emplacar o Haddad, né, como presidente. Mas o cara ia ser um puta de um presidente, bicho. Um puta de um presidente. Sabe aquilo que o pessoal fala? Ah, o Lula, ele encanta o pessoal, ele consegue conversar e tal. O Haddad também, cara. O Haddad também. Ele só não é carismático assim, ó, de frente às câmeras, a galera não tem essa empatia como tem com o Lula. Mas o que o Haddad fez pro arcabouço passar, pra MP do IOF, que foi alterado em várias formas, conseguir passar e cobrar fintech, cobrar bet pela segunda vez, cobrar dividendo, lucro dividendo, juros sobre capital próprio. O cara convencer a bancada lá dos fachos lá a aprovar cobrar dinheiro de offshore e fundos exclusivos. Conseguir isenção, cara. A isenção de até 5 mil no imposto de renda. Conseguiu tudo isso. Aí agora vai conseguir o fim da escala 6x1. Vocês estão entendendo? É um cara que nos bastidores é pica, meu irmão. O cara consegue aqui também. Nisso aí, eu não vou dizer que ele puxou o Lula, porque o Lula não é pai dele, né? Mas nisso aí ele é igual o Lula. O papinho mole aqui e de repente o cara fez, passou. Oxi, o que foi onde você taxou os ricos? Oxi, no nada, foi. Entendeu? Só que assim, ó, quando você vai ver ele aí, ó, ele não tem. Não tô dizendo que ele é ruim, que ele é má, que ele é isso, que é aquilo. Não. Mas ele não tem o mesmo carisma que o Lula. Não tem como, mas o cara é sensacional. Não tô dizendo que ele
ruim por causa disso. Eu não tenho o mesmo carisma que o Lula. Eu sou um bosta por causa disso. Não, né? Eu tô falando que politicamente ele não consegue essa luz, né, que brilha assim na tela como o Lula tem, como outros políticos têm. Mas quem sabe o Brasil dá uma chance pra ele em 2030, né? Só vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e sem prejudicar a base da pirâmide, que é a sua grande obsessão. Não fazer ajuste fiscal prejudicando a base da pirâmide. Nós vamos conseguir fazer isso tudo. Então, é obviamente que quando você fala isso, tem sempre uma ala ou outra do governo que desconfia e fala, não é possível que ele vai conseguir fazer isso tudo simultaneamente. Mas o fato é que está entregue, entendeu? Com um percalço ou outro que a gente sofreu, o resultado que a gente entregou foram 77 leis aprovadas pelo Congresso Nacional, um Congresso Nacional com um perfil absolutamente conservador. Nós aprovamos 77 leis. Aí tem emenda constitucional, tem lei complementar, tem tudo. Fizemos a maior reforma tributária da história do Brasil com esse Congresso. Verdade, eu quase esqueci de falar isso, né? Ainda bem que ele falou. A reforma tributária que vai simplificar como se tributa no Brasil, inclusive abre caminho para a gente reverter como se cobra sobre consumo. Quem sabe começa a cobrar de forma proporcional, né? Quer dizer, de forma proporcional não, teria que ver como que faria para não penalizar o pobre, né? Que teria que avançar em cima da renda, né? Mas aí, como diz o Gabriel Zucman, que assessorou o Haddad, assessorou a Fazenda, um passo de cada vez. Conseguiu cobrar dos ricos agora, com a isenção, né, do imposto de renda, transferir o peso para os ricos, mais ricos, conseguiu o primeiro passo. Fez a mudança tributária, outro passinho, e assim vai, e assim vai. Até de repente, quem sabe, dentro em breve, cobrar grandes fortunas, cobrar imposto sobre grandes fortunas. Que tem previsão legal na Constituição, falta só exercer. Que é um Congresso de perfil mais conservador. E eu dizia, uma boa ideia, ela vence o preconceito, ela vence a resistência. Se a gente está convencido que essa reforma tributária ela é boa, e eu estava desde 2018, quando eu conheci a reforma que foi me apresentada pelo Bernard Api e pelo Nelson Machado, inclusive 2 ex-colaboradores dos governos Lula 1 e 2. Uhum. Eu conheci a reforma e falei, essa é a reforma que o Brasil precisa. Não ganhei para presidente, vim a ser ministro da Fazenda. E a gente implementou. Mostrei para o presidente Lula, ele se convenceu, mas ele falou, será que passa? Eu falei, nossa obrigação é tentar. Já tentamos outras vezes, vamos tentar mais uma. E ela passou no primeiro semestre do governo. Então vejam vocês que eu sou muito otimista em relação ao Brasil. Eu acho que está fácil, desde o começo eu acho fácil resolver. Eu falava do mercado financeiro, falava com banqueiro, olha, vamos por aqui que tem um caminho. Agora, o governo tem percalço. Agora, eu não fiz PEC de calote, eu não fiz PEC kamikaze, eu não dei calote em governador, eu não fiz nada disso. Por que o Haddad tá falando isso? Lembrando, né? O Bolsonaro fez uma PEC que ele deu um calote na galera que tinha precatório, e aí a bomba veio estourar onde? No PT, né? Aí o STF disse, tem que pagar. Quem pagou? O PT. O Haddad que botou pra frente, né? Ele não adiou, ele não deu outro calote por cima do calote do Bolsonaro. E o Bolsonaro fez isso pra quê? Pra ter dinheiro em caixa pra ele gastar na eleição, certo? Então não teve isso. Não teve isso. Para chegar de pé e... Ah, outra coisa. Isso daí do que ele disse dos governadores, de PEC pra prejudicar os governadores, foi quando o Bolsonaro tirou do chapéu uma bomba lá que foi, do nada, agora não paga mais ICMS. Zerou. Aí os caras ficaram doidos de pedra, dizer ICMS combustível, né? Cara, ficaram doidos de pedra, porque arrecada muito, né? Arrecada muito. Agora, por exemplo, metade do ICMS os governadores não estão recolhendo, mas o Lula tá botando para compensar com dinheiro federal. Para vocês verem como é a diferença, né? Competitivo em 2026. Olha o que o governo anterior teve que fazer para se tornar competitivo. E sabe qual era a grande dúvida do mercado financeiro? Que é a coisa mais engraçada do mundo. Era assim, vocês vão fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Falei, mas vocês não preferiam o Bolsonaro? Agora vocês estão dizendo o quê? Que ele não é um bom exemplo? Quer dizer, é um paradoxo o que a gente vive. Quer dizer, o Lula não podia fazer o que o Bolsonaro fez em 22 para derrotar os seus opositores, mas o Bolsonaro podia fazer o que fez para derrotar o Lula. Então,
aí é que você vai entendendo o Brasil. Entendeu? Então, quando falam da Faria Lima, da elite, da burguesia, não sei o quê, o cara fala assim, por que estão falando de mim? Eu não posso ganhar dinheiro? Pode, pô. Mas, tá bom. Mas, pô, seja justo, entendeu? Seja correto. Né? Outro dia, um empresário que era totalmente avesso ao Lula, eu tive uma conversa, eu converso com todo empresariado, conversei o tempo todo. O cara tinha dobrado o patrimônio dele em 3 anos. Produzindo para o país, ótimo, entendeu? Produzindo para o país. Eu falei, pô, você tinha que fazer o L, eu falei para ele. Pô, teu patrimônio dobrou em 3 anos, faz o L, pô, seja feliz, vai gerar emprego. Baixa esse mau humor aí. Pois é, meu amigo, larga de rancor, larga de mau humor e vai fazer o L. Faz o L você também, aí você faz o L assim, ó, aí você abaixa o L e curte o meu vídeo. E se inscreve também. Ativa o sino, aí abaixa o L pra hypar. E se você tiver aí dinheiro sobrando, manda o pique pra nós que no caso sou eu, pra ajudar o canal. Seja membro também. Até o próximo vídeo.